Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pod Discos. Eu sou o Jorge Andrade. Hoje mais uma ideiazinha que o Gleison ficou aqui pisando o pé, gritando, pedindo horrores, né? Que botasse isso e que isso voasse para longe, né? Então é isso que eu tenho a dizer. Fala aí, Gleison, como que você está? E agora você tá dominando o canal, tá contaminando o canal por completo. Agora, o que você ia dizer sobre isso? Fala, galera, tudo bom? E aí, como vocês estão? Fala, Jorge, beleza? Pausa dramática. Mais uma pausa. Bom, eu tô dominando aqui o canal, né? A gente entrou numa sequência de pautas sugeridas por mim, né? Elevando o nível desse podcast, trazendo um pouco mais de alegria, um pouco mais de música boa. E hoje nós vamos falar de um artista que foi recomendação minha, com um disco que foi escolha do Jorge. Então nós vamos ver aí se a gente acertou a mão no artista, se a gente acertou a mão no disco. Falaremos do Five, do Lenny Kravitz. Oi, gente querida, que está ouvindo aqui o Pod Discos. Essa voz aqui é do Haroldo Glombi, sou o Roast do programa Antigas Novidades, podcast que você encontra no Deezer, no Spotify, talvez um dos podcasts mais ecléticos do Brasil, não sei, é o que dizem por aí. Falamos de boa música, eu e minha bancada, com o Cristiano, com o Demetrio, com o Brad, sempre com umas novidades bacanas das antigas, que evidentemente pode ser uma coisa nova para as novas gerações, ou quem sabe uma coisa antiga que você nem lembrava mais, e nós estamos trazendo ali no nosso programa Antigas Novidades. Procura aí. Obrigadão, Jorge, por abrir esse espaço. Tô aqui invadindo para convidá-lo a seguir, compartilhar e curtir o programa Antigas Novidades. Segue a programação normal. Já de antemão antecipo, Lenny Kravitz é um artista que eu curto, por isso a sugestão, né? Eu gosto bastante do som dele, ouvi bastante na época do Greatest Hits, que Again foi uma música que estourou, tocou pra caramba, né? Mas a gente vai falar de um período um pouquinho antes dele, né? E aí, como sugestão do nosso queridíssimo host aqui, o senhor Jorge Andrade, né? Conta pra nós, por que você escolheu o Five? De todos que poderia ter sido escolhido. Cara, por justamente ser um disco não muito citado, sabe? Uma coisa que é curiosa, Lenny Kravitz não é muito citado, mas quando é citado, é 2 discos no máximo. É o Mama Said, né? Clássico, né? Enfim. Ou You're Going My Way. Não só é isso. O Batismo? Baptismo? Ou Mega Vermelhaço do Cabelo Liso, o melhor disco do Lenny Kravitz, não? Ninguém lembra desse disco, né? Pois é. Pode falar. Então, aí eu pensei, cara, aí eu fui dar aquela pesquisada, tipo, cara, deixa eu ver quantos canais fizeram. Five, beleza. Aproveita também do nome do disco, tá aí também, né? Pra colocar o nome de Five, pelo nome de Deus, mas enfim. Tipo, quanta pesquisa. Mas aí eu fui ver, review, não aparece tanto. Resenha, aparece. Aí tal. Então, aí eu pensei, então vamos fazer algo inédito, então, de falar desse disco que tem hits ainda, do cara, do grande do homem, mas não é muito citado, né, assim, no todo, né? Na verdade, acho que ele que deveria ter sido ser melhor citado, nos... Vou fazer mais uma pergunta. Você considera o Lenny Kravitz como um grande artista? Ou ele é só um cara que surfou uma onda? Cara, eu acho que assim, atualmente, dos anos 90 pra cá, acho que sim. Um grande artista que ele é. Pra mim, ele é quase como fosse um Prince atual, versão atual, quase, dos anos 90. Tá, você tá reduzindo ele, é isso?
Não, claro que não, né? Você que. Tá bom. Ele é o rei do pop dos anos atuais, entendeu? Ele é Pop o Jimi jamais. Ele é o Jimi Hendrix dos anos atuais. Não. Pegou pesado mesmo. Semelhanças eu posso dizer que eles têm. Ambos são multi-instrumentistas, ambos fizeram bastante sucesso. Experimentações. Ambos escorregaram na carreira. Mas assim, o Lane, ele consegue. Experimentações, mas pelo menos o Lane, ele consegue ter algo mais musical até do que o Prince. Nesse sentido, até nas experimentações. E aí eu vou dizer que a diferença tá no ego. Também tem isso. O Lane sabe controlar o ego dele. O Prince é aquela coisa, eu faço o que eu quiser, né? Ele queria fazer o que quiser, se o cara não quer, deixa que eu saio, ponto e foda-se. Né? Porque já é o reizinho, já tá garantido pra ele. Então, aí o Lane pelo menos tem um pouco realmente de controle realmente próprio, né? Então, por isso, mano. Mas mas aí eu te pergunto então, a sua relação com o Lenny Kravitz e com esse disco em questão, como que foi a sua primeira audição ao Five? Vamos lá. Lenny Kravitz é um cara que eu conheci pelos hits, então sempre tocou, sempre ouvi bastante os hits, as músicas conhecidas mesmo. Eu fui realmente, como eu comentei, me aprofundar, ouvir mais o Lenny Kravitz quando saiu a coletânea o Greatest Hits dele, por conta do single de Again, que foi uma música que na época também tocou bastante, clipe na MTV o tempo todo, né? Então foi por ali que eu comecei, e aí quando eu cheguei no CD na época, foi onde eu identifiquei que, eu conheço essa, não, essa aqui não, essa aqui eu conheço, essa eu conheço, e aí você vai buscando aos poucos. Lembrando que, né, era um período que o acesso às mídias era um pouquinho mais fácil do que anteriormente, mas ainda não era assim tão simples quanto hoje, de só jogar na internet e ouvir no YouTube, no Spotify, ou seja lá onde for. Então, os discos mesmo eu demorei um pouquinho mais para escutar. O Five, para ser bem sincero, dos 5 primeiros discos, ou dos discos pré-Greatest Hits, foi o último ou o único que eu não dei muita bola. Porque, para mim, as principais músicas vieram antes. As músicas que eu mais ouvi, que são Are You Gonna Go My Way, It Ain't Over Till It's Over, Mama Said, foram músicas que eu ouvi bem mais, apesar de que no Five tem Fly Away, que também foi uma música que tocou pra caramba, e eu lembro bastante dela, mas sem relacionar o disco, e American Woman, que saiu depois, né, na versão posterior do disco. Então, assim, o Five. Como foi minha audição do Five? Sinceramente, uma bosta. Todo dia tem uma merda. Eu detestei o disco. Eu acho ele exacerbado demais. Acho que essa pode ser a palavra aqui, falando bonitinho. Eu acho que ele exagerou aqui, ele pesou a mão, ele quis inventar moda e, pra mim, ele deu uma escorregada. Ele acertou onde? Nos hits. O restante é questionável. Caracas. Então, vou falar a relação. Minha relação não foi com o Senta Greatest que lá Hits. vem história. Não foi com o Greatest Hits, e não foi com o coletâneo, e foi com nada. Pensa, eu era fã de quem? De Rei do Pop, Michael Jackson, que no álbum Michael tinha a participação de Lenny Kravitz, curiosamente, nele no disco lá, Can Make Another Day, né? Ele faz aquela participação, assim, que beleza, ele fala o refrão, mas assim, não é uma participação bem questionável. Eu gosto dessa música, curiosamente, mas assim,
Mas também, né, disco póstumo do Michael também, né, vamos combinar que não são aquelas coisas também, né? Enfim. Então, é melhor, mas dentro daquela coisa, né? Que é achando o melhor no que tem ali, né? Enfim. É tipo a participação do Michael em Low. Que é outra que eu conheci, inclusive, por ele também. Imagina, imagina. Eu conheci o Lenny por causa dessas duas, Low e... Low. Depois fui procurando depois, enfim, ouvindo os discos, principalmente esses clássicos, You're Gone My Way, Mama Said, esses discos realmente são muito bons. Se contar também, aí também fui começar a linkar, por exemplo, no show do Guns em Paris, do Guns N' Roses em Paris, ele e o Slash tocam Always on the Run, inclusive. Aí fui procurando depois e aí eu vou dizer, eu achei esse disco bom, sabia? Acredita, eu achei esse disco bom. Beleza, tem os dois lá que eu Acredito. Tem gosto pra todo mundo. Poderia ser pior, tá? Escolha de banda de disco, tá? Calma, Luiz. Poderia ser pior, tá? Poderia ser pior. É o seguinte, o Five, assim, ele tem realmente seus exageros, eu acho. Acho que o disco, já vou falar, 15 músicas, mais ou menos, né? Se você considerar a versão com as duas, né? As duas bondes, são 13, né? Que algumas dessas 13, por mim, essas 15, essas duas que ficaram como bônus, poderiam ter entrado realmente no disco, vou te dizer de cara. Não é o melhor. Não vou dizer, não é o melhor. Pra mim, eu acho que o melhor fica entre os, lá, os dois, que é o Mama Said ou o You Got My Way. Acho que o You Got My Way, acho que ele fica em primeiro até, porque eu gosto pra caramba daquele disco. Mas eu acho que, assim, é um bom disco ainda pra se escutar. Tem hits fodas, porque ele sabe acertar bem nos hits, de certa forma. Mas tem algumas músicas ali no meio que realmente poderiam ser melhores escutadas, assim. Mas claro que realmente ele tem seus problemas. Ele tem seus problemas. Não vou dizer que não. Não vou dizer que não. Ele tem sim. Ele tem sim. Mas, falando da ficha técnica aqui do disco, o Five é o quinto álbum de estúdio, né? Criatividade do caramba pra dar o nome de um disco, né? Five, quinto álbum de estúdio. Não me diga! Lançado em 12 de maio de 1998 pela Virgin Records. Gravado entre outubro de 97 até fevereiro de 98 no estúdio Compass Point Studios em Bahamas, inclusive pelo próprio Lenny Kravitz. Que tem... Acho que por isso que você deve ter achado os exageros, acho que veio da produção dele mesmo. Acho que como ele talvez... Eu até considero ele um excelente produtor. Ele sabe colocar qualidade, ele sabe trabalhar instrumentalmente, ele sabe fazer todo o processo, ele já fez coisas assim grandiosas pros trabalhos dele, não só dele como de outros, né? Ele já atuou com produção. Mas aqui eu acho que ele pesou muito a mão. Eu vou acabar comentando algumas coisas ali no faixa a faixa, em algumas faixas, que eu acho que fica um excesso que te tira te tira da música, sabe? E aí eu não sei se por não ter um outro produtor para falar assim, segura um pouco a onda, menos é mais, dá uma diminuída aqui, né? Acaba soando exagerado demais, e aí eu acho que perde um pouco da qualidade que a gente sabe que ele consegue colocar. Tem músicas que são mais simples, mais diretas, e elas me soam melhores. Tem outras que eu acho que tem muito elemento, muita informação, e aí fica chato. Acho que é mais ou menos por aí. Então, começou pelos antecedentes do trabalho de pré-produção do disco, ele começou ainda no início de 97. Antes já tinha começado do estúdio dele, né, do próprio do Lenny, que é curioso que esse estúdio que era em Nova York, cara, celebridades como Madonna, Chris Rock e até mesmo Mary Manson visitaram esse estúdio. Né? Só gente pequena, né? Só gente que a gente não conhece, né? É bem real. E
E o álbum ele continha mais canções inspiradas nos anos 70, funk, soul, misturado com o estilo dele do rock, claro, né? E na produção do álbum, o Lane ele trabalhou com a tecnologia digital, como sintetizadores, loops de fita, que fez o álbum ficar com um som até mais moderno, até, de certa forma, né? E foi o seu primeiro álbum gravado usando o Pro Tools também, que é um programa muito usado, inclusive, também, né? Acho que nessa época que ele começou a usar. Mas falando da crítica e recepção do álbum, o álbum apresentou sucesso como a Fly Away e I Belong to You, que ajudaram o Travis a expandir o sucesso na Europa. O álbum ganhou 2 prêmios Grammy. Depois ele foi relançado em 99, incluindo a American Woman, que era trilha sonora do Austin Powers, o Agente Bond Cama, que era do filme que ele tinha lançado, e também de uma outra banda chamada Without You também, né, que era originalmente um lado B do single principal de If You Can Say No, né? E inicialmente o álbum recebeu críticas medianas de alguns críticos, e sua ascensão ao sucesso comercial foi bastante lenta, até ganhar força no final de 98 e ao longo de 1999, produzindo uma série de hits e se tornando um dos álbuns de maior sucesso daquele ano, apesar de não ter alcançado a mesma posição nas paradas americanas que outros discos que ele teve, né? O álbum rendeu o Travis várias indicações a prêmios e seus 2 primeiros Grammy Awards na categoria de melhor performance masculina de rock pelos sucessos, né, de Fly Away e American Woman, né? E agora eu te pergunto uma coisa: o que você acha dessa capa desse disco? Eu tava olhando pra ela aqui pensando, né? O Jorge vai me perguntar da capa, o que eu vou falar disso aqui? Aparentemente uma foto com uma parte do rosto dele no banco de trás de um carro, acho que é isso, né? Com um 5 ali em destaque. Cara, eu acho... 90, né? Mas assim, eu acho que ele fez capas melhores. Se a gente pegar os 5 primeiros discos dele de novo, né? A minha comparação vai ser em cima dos 5 discos iniciais. Cara, é uma capa sem graça, concordo. Mas aí também as capas do Lane, como todas, não são nada demais também, sabe? Mas é aquela foto do artista, no máximo, né? O título do disco, normal, não é muita coisa. Mas claro que realmente, né, vendo com beleza, se pode dizer essa palavra, realmente mas é aquela capa comum de anos 90, entendeu? Tipo, capa, tipo... sei lá, um artista pop até um Eminem da vida para uma capa desse tipo. Entendeu? Então... assim, até entendo, mas não consigo dar mérito pra capa. Pra mim, talvez uma capa totalmente branca escrito Lenny Kravitz já valeria. Seria o álbum branco dele. Mas aí a gente tem vários álbuns brancos pro resto da vida. Muitos aí por aí, né? Cada álbum branco, cada álbum preto também, né? Por aí vai. Deixa eu fazer mais um comentário sobre o disco. Assim, tem coisas interessantes, tá? Ele não é de todo ruim. Acho que dos pontos principais é que ele foge das coisas óbvias que normalmente ele faz ou faria, né? Em diversos outros discos aqui. E ele tenta inventar moda, ele tenta trazer coisas diferentes, ele tenta mostrar a capacidade musical que ele tem, a variedade musical que ele tem, como multi-instrumentista, e a veia, né, ele tinha uma veia muito puxada, não só pro hard rock, como pro pop, né? Então ele faz uma mistura grande nisso, né? E um ponto interessante é que ele tocou todos os instrumentos no disco, né? Ele fez várias experiências sonoras, inclusive utilizando garrafas como instrumento de percussão. Estilo Prince
também esse tipo de coisa. Tocado no disco Então, assim, todo, produzindo. É aquela coisa de inventar, tentar trazer, e aí tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é o quê? Você foge do óbvio e muitas vezes traz trabalhos excelentes. Mas o lado ruim é que se você perder a mão, sou exagerado. E aí Vira megalomaníaco, né? onde se perde em relação ao restante, né? Uhum. Tem um pouco disso. Agora vamos começar o nosso faixa-faixa do disco. Eu vou adorar como ele vai ser agora. Enfim, o disco começa com a música Life. Então, tô pensando. Lá vem. Ah, não, acho que essa faixa ruim é avivar o disco igualmente o disco fecha mal pra caralho. Só tem isso a dizer, né? Eu tô pensando porque assim, eu não quero sair dando porrada toda hora de cara. Ah, mas- fala logo, fica sem medo logo, é isso, tem que meter porrada mesmo quando tá, é isso. É uma faixa que não me pegou. E, de verdade, ela começa com uma guitarra swingada, ela tem bastante metais e teclado, aquela coisa soul swingada que é, de certa forma, o estilo do Lenny Kravitz. Mas, cara, ele tem músicas de abertura muito melhores que essa. Se você pegar os outros discos, e eu vou insistir nisso, você tem Rock and Roll is Dead, tem Are You Gonna Go My Way. É. Ele sabe fazer música de abertura de disco muito melhor do que Live. Live, pra mim, cara, é exagerado demais. Assim, não é a grande abertura, mas assim, a música como toda até eu gosto. Mas aí, pra ser abertura, eu acho meio arriscada demais até. Na minha opinião. E assim, ó, se fosse pra mexer no disco, onde você colocaria Live? Talvez lá pro meio do final. Eu talvez deixaria ela fora. É claro, né? Porque você não gostou da música, então por que você deixaria ela lá? Entendeu? Sabe? Não sei, não funcionou. Pra mim não funcionou. Não funcionou. É o tipo de disco que, assim, ó, ouça a primeira música e se você curtir a primeira música, você ouve o resto do disco. Pronto, já perdeu. Já não vou ouvir o resto. E já eu ouvi o resto dessa vez, então pra mim tá de boa. Então, assim, pra mim é aquela música que acho que ela fica melhor quando eu escuto mais, entendeu? Quando eu vou tentar escutar mais e prestar um pouco de atenção nela, acho que eu consigo até entender um pouco, tipo assim, não é que ela seja maravilhosa, mas pelo menos você aprende a entendê-la um pouco, né? Então por isso. Então, mas assim, mas eu não botaria como faixa abertura, talvez. Botaria bem pra frente. Mas pra mim, boa. Agora pra próxima. Super Soul Fighter. Super Soul Fighter me soa uma música muito mais legal e gostosa do que Live. Essa eu já gostei, entendeu? Super Soul Fighter já me agrada. Na anterior, assim como eu falei, tem muito excesso. Eu acho que ele exagera muito, ele carrega muito a música. Super Soul Fighter já é mais limpa, é mais direta, tem mais a cara do Lenny Kravitz, aquele criador de música dançante, chicletona, que gruda na tua cabeça e você fica cantando e cantarolando. Super Soul Fighter tem a cara do Lenny Kravitz. Live, pra mim, é o Prince, já que você tá usando essa referência. Prince, né? Realmente, mas ele é, de certa forma, um pouco disso, de certa forma. Mas eu adorei essa faixa, cara. Essa música eu acho muito boa, cara. Você acha que ela poderia ser melhor como abertura? Talvez? Pode ser. Eu não sei se ela é uma faixa de abertura. É que tem duas músicas depois que eu vou falar pra frente que eu acho que podem ser boas candidatas pra mim. Uhum. Enfim, mas... Eu não cheguei a pensar se ela funcionaria como música de abertura, mas assim, ela soa melhor. Eu não sei se ela... De novo, eu não sei se ela é uma música de abertura, mas ela soa melhor. Então, cara, eu acho essa música maravilhosa, um refrão que cativa também, eu gosto desse tipo de coisa, assim. Tem dá pra ver uns loops que ela tem, enfim, né? Ela tem uns negócios assim, mas eu acho muito boa essa faixa, cara. Adoro.
Agora indo para um hit agora, né? Quero ver se você fala aí sem dizer I belong to I belong you. to you. Aqui eu conheço, né? Aqui é terreno. Aqui que a gente tá no terreno mais garantido, né? Jogo Já ganho. é um lado mais baladinha do Lenny Kravitz, né? Musiquinha pra dançar dois, corpo colado, balançandinho ali, né? Uhum. É uma música que eu gosto dela. Não chega a ser um grande destaque também, né? É uma música que eu conheci lá no Greatest Hits. Acho ela interessante, mas eu acho que tem uma baladinha um pouquinho melhor no disco. Então, eu gosto Mas dessa. assim, longe de dizer que essa música é ruim, é o que eu não gosto. Essa eu gosto, é uma música que eu já tô acostumado. Mas ouvindo o disco, em questão de balada, eu acho que tem uma que é um pouco melhor. Cara, eu gosto dessa música. Assim, eu acho que ela funciona muito bem. Assim, é uma música. Realmente, aquelas músicas. É aquele. Tipo uma coisa mais dançante, aquela música mais alegre, se fazer, né? Não, Ela foi single, né? então por isso também. Então, tem toda essa questão toda, eu acho. Mas eu acho que, pra mim, tá de boa ainda o disco, na minha opinião. Tá de boa. Agora vamos para a próxima, Black Velvet. Eu acho essa música uma doideira, cara. Eu acho ela, assim, fora da casinha, né? Ela tem um instrumental que pra mim soa meio industrial. E eu vou falar uma coisa aqui que de repente pode parecer meio fora de contexto. Mas ela me lembra muito aquelas máquinas de lavar roupa mais antigas, batendo, sabe? Quando ela embala, que ela começa a bater, é meio que o som que eu ouço nessa música. Eu, sei lá, viajo na maionese total. Mas fora essa pirada que eu dei aqui, eu gosto. É uma música que eu gosto, ela tem uma levada legal, ela gruda na cabeça, né? Você fica ali repetindo o refrão dela, porque é mais ou menos o estilo das músicas do Lenny Kravitz, que é essa coisa chicletona, repetitiva, que é para fazer você ou dançar coladinho ou dançar mesmo balançando. Eu acho que Black Velvet é uma música legal. Cara, eu gosto da música, acho uma música muito boa. Claro que eu demorei pra mim é realmente a primeira estranheza até, eu diria. Primeira beleza que ela tem o seu negócio, mas depois agora você escuta e você fala, que porra é essa? Entendeu? Segundo ele, a música fala sobre a tecnologia, sobre como estamos cada vez mais absorvidos por computadores, tecnologia. E tem algo a ver realmente, você tá falando com o clipe até. Uma coisa meio realmente moderna pra época até, um monte de cores, enfim, o clipe. E como você falou, a música apresenta efeitos sonoros que podem ser associados a umas máquinas do dia a dia, como aspirador de pó e furadeira. Você... Pra mim, eu só lembro da máquina de lavar. Então, nem aspirador, nem furadeira, é só a máquina batendo lá. Assim, mas ainda é uma música boa aí de se escutar, na minha opinião. Mesmo assim, mas... enfim. Agora, depois dessa... If You Can Say No. Essa música, eu vou te dizer, cara, tá entre minhas favoritas do disco, vou te dizer. Essa daí, viu? Porque, cara, eu acho a música muito boa. O clipe tem até a participação daquela atriz lá, Milla Jovovich, lá que fez o filme do Resident Evil. Ela tá no clipe, até curiosamente tá. É um clipe bem bacana também. E a música, como toda, cara, a música é uma delícia de música, na minha opinião. É isso que tem a dizer. Eu acho essa música maravilhosa. Fala aí agora o que tem a dizer. É outra baladinha gostosa, né? Eu até acho ela mais despretensiosa do que I Belong to You. E justamente por essa simplicidade ela me ganhou. Aqui é o que eu tava falando que tinha. Eu acho ela uma baladinha até melhor do que I Belong to You, pra falar bem a verdade. Não, assim,
ela não chegou a fazer o mesmo sucesso, né? Ela não chegou a tocar tanto quanto. Mas aqui acho que é onde o Lenny Kravitz acerta a mão em dois aspectos. Em fazer uma balada gostosa e em não exagerar na música, né? Justamente essa questão de ela ser uma música mais simples faz dela uma música muito melhor. Agora indo pra próxima, que é mais uma música mais relaxante aqui do disco, né? Think of You. Para mim ela soa mais um som mais anos 60. Se explorasse mais o coro de vozes que tem, né, nessa música, ela poderia soar mais como aquele gospel lá do interior dos Estados Unidos. Então eu fui mais longe ainda no que ela me remete. É uma música mediana, né? Eu acho que ela peca no tamanho, tem mais de 6 minutos, então ela acaba cansando por conta disso, começa a ficar repetitiva. Acho que se ela tivesse talvez uns 4 minutos, seria suficiente. Acho que ela chamaria mais atenção e talvez tivesse um destaque maior no disco. Não sei se chegaria a ser realmente um destaque, mas acho que ela teria mais brilho, ela funcionaria melhor. Acho que, assim, realmente a música deu uma cansada. Entendeu? Deu uma cansada pela duração. Se ela tivesse uns 3 minutos, talvez, quase beirando aos 4 minutos, talvez ela teria ficado melhor. Assim, Isso, acho que ela... de 3 a 4 funcionaria, né? Funcionaria melhor. Nem ela é uma música ruim como todo, mas o problema é que ela cansa. Ela cansa um pouco pelo lance, mas ainda com escuto de boa, porque me lembrou, de certa forma, com alguns ajustes, poderia estar até num off the wall, me lembrou uma coisa desse tipo, sabe? Uma coisa meio, tipo, não pop, mas tipo, aquelas baladas, um pouco meio soul, até, aquela coisa meio, sabe? Me lembrou um pouco. Até essa coisa meio off the wall, me lembrou um pouco, até, de certa forma. Mas aí teria ficado melhor também, porque teria Quincy Jones na produção, né? Talvez, né? Então... Aí é outra pegada, né? Imagine Lenny Kravitz e Quincy Jones junto na produção. Pois é. Enfim, agora para a próxima, Take Time. Para mim, Take Time é outra música que ele explora os elementos instrumentais da música, né? Os teclados ali, batida eletrônica, e aí ele coloca a voz por cima com para mim, algumas coisas que soam como improviso. Acho que ele meio que foi improvisando ali na ideia dele, né? Se a gente não soubesse que ele tocou todos os instrumentos, eu arriscaria dizer que era como se fosse a ideia da música como se fosse uma jam, né? A banda tocando ali, galera, vão tocando aí, eu vou gravar aqui, vou deixar gravando, a gente vai inventando no meio da música, eu tenho uma letra aqui, eu vou improvisando em cima dela, e a gente vê no final o que deu, pega as melhores partes e faz a música. Mas como foi ele, né, é mais difícil de pensar numa jam, né, uma improvisação, porque senão não casaria. Mas ainda assim, ela me soa muito mais como algo mais solto, mais no improviso, do que realmente uma música composta para ser exatamente aquilo ali. Cara, é uma música que eu, assim... Realmente é uma música que talvez eu até tiraria ela do disco, separ, ou teria feito de outra maneira, talvez, né, também. Porque, assim, acho que ela... Assim... aí pra mim já... meio que tendo a ficar um pouco do seu lado, mais ou menos, tá? Porque eu não sou tão maldoso como você foi com esse disquinho aqui. Mas... essa aí é filler, eu diria, até quase. Então não é uma música que eu... Eu tô batendo leve ainda, nem comecei a bater no disco. Aham, sei. Agora indo pra próxima, Fly Away. Que é o classicaço absoluto do disco, né? Com certeza é a maior música do disco. Arrisco dizer que talvez seja até a maior da carreira dele, né? Se não for uma das, talvez ele top 3, top 5. Pelo que eu vi, é a segunda com mais audições no Spotify. Grudenta, refrão, chicletão.
de novo, os Yeah 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 pra galera cantar junto, né? Essa aqui é realmente para chamar a galera para cantar junto. Daquelas músicas que eu chamo de guitarrenta, né? Um termozinho que você já me ouviu falar algumas vezes. Eu considero ela uma música daquelas guitarrenta, riffzão marcando, constante na música. A diferença é que ela, nesse caso, ela é repetitiva, mas ela não é cansativa. Pelo Mas menos a aí a impressão que eu tenho. questão. Mas é uma questão mais comercial, eu acho que ela teve. Sim, aquela veia pop do Lenny Kravitz que eu falo, né? Que ele tem uma veia pop ele que faz ficar mais comercial, né? Dá pra chamar de um rockzão com swing? Pra mim é mais ou menos isso que soa essa música. E curioso é que ela não entraria no disco originalmente. Ela foi uma música assim que quando ele já meio que quando ele escreveu ela, ele já havia entregado o álbum completo pra gravadora, considerou até lançar como lado B, mas depois de tocar uma música pra um amigo dele, o amigo dele falou o seguinte: olha, se você não colocar essa música nesse álbum, eu vou ficar muito irritado com você. Então coloque. Aí ele falou com a gravadora ouviu, né? E o que aconteceu? Adicionaram do disco. Ainda bem, né? Porque eu vou te dizer, acho que é a melhor música do disco. Se coloque, sei lá, no lugar da gravadora. O cara chega com uma música dessa, você vai dizer o quê? Não, pelo amor de Deus, essa música é horrível, tira daí. Eu tô pra dizer junto com você, eu acho que é a melhor, disparada a melhor música do disco. Tem músicas boas, mas... o carro-chefe. Talvez assim, talvez a gente diga que ela é a melhor música porque ela é a mais conhecida, porque ela tocou pra caramba, porque a gente gosta, mas, cara, se você analisar friamente, se fosse a primeira vez que estivesse escutando todas essas músicas, ela é a melhor do disco, não tem como dizer que não. Eu acho que ela poderia ser uma boa abertura. Sim, eu acho que sim. Eu acho que assim, ela remete muito à ideia de você abrir, por exemplo, com Are You Gonna Go My Way. Tá mais ou menos ali na mesma pegada. Concordo. Concordo contigo nisso. Eu acho que ela poderia ser uma bela abertura, ou se tivesse entrado originalmente no disco, American Woman também poderia ser uma boa abertura. Então, agora, It's Your Life. Falar de swing nos discos do Lenny Kravitz é chover no molhado, né? É uma das características principais dele. Essa música tem isso, bem ou mal, acaba sendo a fórmula que se repete. Ele muda os elementos, mas ali é a mesma coisa, né? Swing, guitarra na base, a voz que ora é mais aguda, ora é mais grave, refrão chiclete, repetindo para grudar na cabeça e repete. Apesar dela também ser longa, né, porque é uma música com um pouco mais de 5 minutos, ela não chega a me cansar, tá? Eu até gostei dela, apesar de assim, né, morde a sopra, né? Apesar de eu ter falado mal da repetição, mas eu até gostei da música, ela não é uma música ruim, mas não deixa de ser um Ctrl-C, Ctrl-V aqui da fórmula do Lenny Kravitz de fazer música, né? Você não acha que das músicas menos conhecidas ela é a melhor? Eu acho que sim. É que assim, bem ou mal, também tem lá, que eu gostei pelo menos, né? A Super Soul Fighter. Então eu ficaria meio ali entre as duas. Que eu gosto, que essa aí entra na linha que eu também gosto dele, que é essa linha swingada. Essa eu gostei demais. Uhum. Talvez ela tivesse um top 4 ali do disco, talvez ela entraria, tá? Talvez. Eu não, assim, é que se eu fosse fazer um top Alguma coisa. alguma coisa desse disco, eu ia colocar os hits primeiro. Então ela ficaria lá depois da 5ª posição, provavelmente. Agora vamos lá. Stray Cold Player.
Eu só falo uma coisa, que diabos que essa música tá nesse disco? A pior música do disco, na minha opinião. Só digo isso. Dá pra chamar ela de música? Pra mim ela é só uma jam instrumental. É isso, cara, porque ele repete o título da música e só é instrumental. Que é a única coisa interessante que dá pra dizer dessa música. Porque, então poderia ser uma faixa instrumental. Aqui, de novo, é o cara tentando mostrar quem... né? Eu sou o produtor, eu sou o compositor, eu sou o multi-instrumentista, eu tô acima de tudo, o que eu fizer tá bom. Errou. Eu acho que é um dos pontos fracos do disco, né? Num disco onde os excessos estragam ele. Mas agora indo pra próxima, Little Girl's Eyes. Música mais longa do disco, né? 7 minutos, né? É mais quase 8, né? 7 minutos e 44. Ela é enorme. Eu achando que seria uma chatice, mas eu gostei dela, vou te dizer. Eu sei que você deve ter achado, mas enfim. Mas eu gostei dessa música. Deixa eu perguntar, por que você gostou dela? Cara, eu achei ela bacana, cara. Eu achei uma música um pouco mais lentinha, vai. Uma música experimental, mas... ela é esquisitinha até de início, mas depois você vai se acostumando, sabe? Tem uma coisa que eu gosto ali nela, sabe? Uma coisa, entendeu? Sabe, é uma balada, é aquela balada, mas não é uma balada hit, vai. Ela não é uma Belong to You ou uma... If I Say No, por exemplo, sabe? Então aí ela é uma música mais experimental até do que balada e todo. Mas eu gosto, fala aí. O Lenny Kravitz, ele é um criador de baladas de um modo geral, né? Ele sempre coloca alguma coisa, ele equilibra muito os discos dele entre faixas dançantes, roqueiras e músicas mais lentas. Aqui na Little Girl's Eyes a gente tem uma música mais lenta, né? E assim, o que eu gosto nessa música? É que ele expressa um pouco mais de emoção na voz. Ele não fica aquela coisa atonal, ou sempre da mesma forma, sempre sem variação, né? Acho que esse é o grande ponto. Uma hora ele tá cantando mais baixo, outra hora ele muda alguma coisa conforme o que a música pede, e aí isso acaba ganhando mais qualidade para a música, deixa ela com um gosto melhor, vamos dizer assim. Apesar de ser uma música enorme, né, justamente por não ser aquela coisa sempre igual, ela acaba não sendo cansativa. Eu acho que tem músicas que são menores e são bem mais cansativas. Elas assim, com 1 minuto, você já meio que, já deu, posso pular. Essa aqui não, essa aqui você até aguenta ouvir até o final sem problema nenhum. Indo pra próxima, You're My Flavor. Quase chegando ao final, Gleison. Pode ficar tranquilo, já estamos chegando ao final. Aleluia, vai chegar ao final. Então, o que a gente diz sobre essa? Ela me soa como uma faixa mais diferente do disco. Ela não tem a mesma fórmula que as músicas anteriores. Ela não é aquele rock chiclete das músicas dançantes. E não soa como uma balada, né? Depois de Little Girl's Eyes, eu acho que ela cai bem aqui quase no final do disco, para quem ainda tá prestando atenção. A questão é, tá prestando atenção ainda no disco ou tipo, deixou ele tocando lá e foi seguir a vida? Eu aqui já tô meio que cansado. Talvez se ela tivesse um pouco mais para cima, acho que ela teria ainda ficado bem ali, eu acho. Eu acho que ela funcionaria muito bem ali, quarta e quinta música. As pessoas dariam mais atenção a ela, provavelmente nem tirariam ela do disco, ou lembrariam que ela tá no disco. É que assim, eu acho ela uma música boa mesmo, eu gosto dessa música, eu acho uma música bacana, assim, um todo. E ela é curta, em comparação também aquela que tinha muito no disco, ela é curta, né? Então, ela não chega a 4 minutos, né? Então ela é uma música que flui muito melhor. Exato. Agora, indo pra próxima.
Can We Find a Reason? Chegamos ao final agora, você pode relaxar, ficar tranquilo. E tem uma coisa, conseguimos achar alguma razão para isso? Não, nenhuma. Tem razão nenhuma. Aqui eu vou ser bem sincero, eu já estava me forçando a continuar a ouvir o disco, me forçando a prestar atenção para poder dizer alguma coisa, porque aos poucos esse disco ele vai me cansando. Ele não tem o mesmo vigor dos discos anteriores. Eu acho que talvez tirando o primeiro, o Let Love Rule, que é o primeiro disco do Lenny Kravitz, e talvez ele seja um pouquinho mais fraco em relação aos que vieram em seguida. Esse aqui, cara, ele é cansativo, ele é exagerado, ele não diz a que veio. Tem músicas boas, com certeza, mas assim, as músicas ruins, elas gritam demais, elas tiram o brilho das músicas boas. Então aqui no final essa música fica um pouco pesada, climática. Acho que se tivesse colocado ela mais no meio, né, talvez até na sequência de You're My Flavor, mas lá no meio do disco, ela teria um impacto melhor. Aqui ela já, tipo, você já tá meio que rezando para acabar. E ainda ela é uma música longa, né? Ela tem mais de 6 minutos também. Então você aí fica assim... então você vê que vem Little Girl's Eyes, aí vem a outra que é mais curta, aí vem essa daí que já é longa. Tipo, tem duas. Pô, então, seja, no meio de duas músicas longas, tem uma música curta. Ela acaba sendo quase como uma vinheta no meio de duas músicas longas, né? Então, assim, fica muito cansativo. Você fica pensando assim, acaba, porque eu não aguento mais. Sinceramente, eu tava ali já torcendo para acabar, porque já não tava mais aguentando mesmo. Cara, eu vou te dizer que acho que ela tá numa posição boa para finalizar. Vou te dizer. Mas o problema, acho que tá no fato das outras serem tão longas, que acho que pelo fato da produção que acho que faltou ali, né, de cortar certas questões que não precisava. A sequência não é boa, né, porque você vem de Straight Cold Player, Little Girl's Eyes, You're My Flavor, Can We Find a Reason. Você vê, né, a gente comentou que Straight Cold Player é uma música muito ruim, aí Little Girl's Eyes é muito grande, né, You're My Flavor dá uma equilibrada ali, dá uma animada de novo, mas... sabe? Não, a sequência não ficou legal. Mas, falando até um pouco das bônus, eu vou dizer, Miracle Woman, muito boa, que é o cover do Guess Who, que é muito boa, que poderia estar nesse disco no lugar de muitas dessas aqui. Né? Fácil. Ixi, essa é fácil. Como eu falei, ela poderia ser música de abertura, ela poderia estar no meio do disco, ela poderia estar onde ela quisesse, que funcionaria muito melhor do que o que colocaram. E além de que também ela é um clássico, de certa forma também. Acabou virando um clássico dele, de certa forma. Por mais que ela seja um cover. Tem a outra boa, que é o Without You, que é baladinha, entre aspas, que é muito boa, inclusive. Acho que essa também. Acho até. Eu acho. Lá veio sem negação. Poderia também estar no disco, se pá, até pra finalizar. É verdade. Essa música é chata demais. O que a American Woman tem de boa, essa música tem de ruim. Ela é muito chata, ela é arrastada, ela não tem emoção, parece que ele tá chorando. Não dá, cara, eu não consigo. Essa música, Without You boa, é a Mariah Carey cantando. Mas você tá querendo também demais, né? Também, né? Claro que eu quero demais. Claro, né? São os meus ouvidos. Até o Without You do David Bowie vai ser melhor também, porra. Que é do Last Dance também, que não tem nada a ver com essas duas, então, porra. Aqui é a péssima mesmo do Motley Crue, mas isso é outra história, enfim, é outra história. Considerações finais ao Five agora. Bom, eu, sinceramente, não é um disco que eu gosto. Tem músicas boas, tem músicas excelentes. Para mim,
os hits se sobressaem muito, até se sobressaem muito. O excesso de experimentalismo ali, o excesso de elementos na música me incomoda, me cansa. As músicas muito longas me cansam. Para mim, ele errou a mão, né? Então, assim, não é o melhor disco. De novo, né? Separando as fases ali, os 4 primeiros eu gosto, mas esse aqui eu não vou, assim, não gosto, pra ser bem sincero. Eu não vou passar pano, não, eu não gosto. Gosto de algumas músicas. Depois vem, eu acho que o apanhado do Greatest Hits é muito bom. Acho que eles souberam selecionar muito bem as músicas para colocar, apesar de ter ficado algumas coisas de fora. E aí vem uma segunda fase que para mim ela é irregular. Não tem assim nenhum destaque, não tem nenhuma música que fique na cabeça. Talvez só Low. Mas aí para nós, né, Low, ela acaba sendo uma música de destaque porque tem uma suposta participação do Michael Jackson, que também não diz nada, né? Mas a música até é legal, de uma certa forma, eu pelo menos gosto, né? Então assim, Lenny Kravitz é um show que eu pagaria para ver. É um artista que sempre que lança alguma coisa eu faço questão de dar uma olhada, porque eu acho ele um puta instrumentista, eu acho que ele canta super bem. Talvez ele não seja assim um bom ator, um grande ator, mas é engraçado ver as participações dele em filmes. E como produtor eu sei que ele é bom, mas aqui eu acho que ele errou. Acho que aqui faltou alguém para puxar as rédeas dele e falar assim, menos. Faz um pouco menos que acho que vai funcionar melhor. Tá, mas e a nota? Sinceramente, eu vou dar um 2. Vou dar 3,5. Mas vai, me diz, por que 3,5? É que assim, porque acho que 3,5 ele vale porque ele assim, tem as coisas que eu gosto, mas ele tem exageros. Tem a produção, tem o experimentarismo e tal, que as coisas que ele experimentou, enfim. Pra época poderia ser até inovador, até, de certa forma, porque vai, anos 90, 98, é quase uma sonoridade hoje em dia. O som desse disco é bom. O som, sabe, realmente se eu ouvir ele e tal, como todo, é uma produção boa, sabe, tudo, até realmente parece que foi feito ontem, até quase. Mas, como um todo... Aí eu vou fazer um adendo aproveitando isso. A qualidade do disco, qualidade sonora do disco, não tenho o que falar. Realmente, ele é muito bom. O problema tá no conteúdo. Então, Esse exagero, acho que esses exageros são o que estragam o disco. Então, mas 3 eu vou dar 3,5 por isso, entendeu? Porque pra mim 5 ou 4 mais podem ser os anteriores até mais. Entendeu? Por isso. Entendeu? E pra mim o que vem depois é mais uma coletânea até que daria até melhor do que realmente. Mas a Elo é uma música foda. Com alguma dificuldade de montar uma coletânea, né? Talvez uma coletânea de 10 músicas, exagerando. Pois é. EP, quase também, se for analisar também. Mas agora, finalizando esse episódio, o que você tem mais a dizer agora, Gleison? Fala aí o que você dizer, o que você aprendeu com esse episódio, tá? Eu posso ter te magoado, mas eu te peço perdão. Bom, o que eu posso dizer é que, assim, aqui eu encerro a minha participação, né? Vocês não vão ver sugestão de pauta minha tão cedo, depois dessa sequência de pautas que eu consegui finalmente emplacar. Então vocês não vão ver pautas minhas tão cedo. Eu acho que, infelizmente, eu encerro
essa fase aqui meio por baixo, porque né, não foi a melhor escolha de disco. Eu repito, não foi a melhor escolha de disco. Mas tudo bem, né? A gente aprende, é bom, né? Não dá pra falar só do que a gente gosta, de vez em quando a gente precisa também falar daquilo que a gente não gosta. O importante é ouvir música, de qualquer forma, né? Vamos ouvir música, vamos ouvir coisa boa, vamos ouvir coisa ruim. Não deixa o cara rindo ali, fazer o quê, né? Mas tá bom. Eu aproveito, agradeço mais uma vez, Jorge, por estar aqui participando. Agradeço o pessoal por ter escutado a gente até agora, ou assistido, né? Quem estiver no YouTube assistiu, quem estiver nas plataformas de streaming por ter escutado a gente. Deixem os comentários de vocês, o que vocês acham da carreira do Lenny Kravitz, o que vocês acham desse disco especificamente, o que vocês acham desse monte de baboseira que a gente falou aqui, né? Se tem algum fundo de verdade no que a gente está dizendo. Né? E nos vemos aí na próxima. Tem pautas legais por vir, né? Que o Jorge escolheu, para não dizer que eu fico aí colocando essas ideias malucas no meio. Mas foi um prazer, mais uma vez, e até a próxima, galera. Valeu. Então, pessoal, eu peço para vocês se inscreverem nesse canal, por favor. Ativar as notificações, dar o like, compartilhar para os amigos aí. E também ouvir nas plataformas, também dar nota de 1 a 5. E sem contar, né? Entrar no grupo do Zap. Dá 5 por 5. Então, ok, beleza. Não, dá 5 discos por 5, 2 no máximo. Coitado dele, pô. Coitadinho, pô. Não fala isso não. Pô. Ó, faz isso não, pô. Pelo amor de Deus. Então, que depois desse lance, essa pancada que o Gleison tomou, um dia, se pá, possa ter uma redenção, a trazer um outro disco do Lady, se quiser até. Um disco bom, pelo menos, tá pra você, tá? Pra você, tá? Porque pra mim esse disco até que é bom. A fala é aí, se quiser, tá? Vai se recuperar desse trauma que sofreu. E é isso que tem mais a dizer. Agradeço por estar aqui, apesar de ter falado dessas coisas. Coisas melhores virão. Enfim, é isso. Até a próxima, pessoal. E tô com sono nessa. Até mais. Valeu. Ué.